pessoal, Danilo Pinheiro, vou mostrar para vocês nesse vídeo, que vai ser na verdade uma série de vídeos, onde a gente vai implementar uma coisa no nosso DP Auto Rig System, que é o sistema de automatização do nosso rig que a gente usa profissionalmente, que você, se não conhece, você pode fazer o download dele gratuito no nosso blog. Você vai lá no niloco.blogspot.com e você faz o download dele na parte de download, então você pode procurar por DP Auto Rig System no GitHub e você também pode fazer o download por lá, tá? É uma ferramenta gratuita, eu espero que ela ajude você nos seus trabalhos de rigging. O que é o objetivo que a gente vai fazer nessa série de vídeo tutoriais? É a gente implementar uma coisa no nosso sistema do braço do nosso personagem, que é o limb, é o módulo de limb. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma clavícula automática. Isso foi uma sugestão do Richard, eu acho que foi muito legal da gente poder implementar isso, que é o que? Quando você tem o seu braço que movimenta para cima e para baixo, a clavícula vai acompanhar à medida que o animador selecionar mais ou menos o acompanhamento da clavícula. Então a gente vai fazer esse desenvolvimento agora. Provavelmente eu vou cometer alguns erros, a gente vai ter que voltar, vai ter que corrigir, porque eu vou realmente fazer para vocês como que eu trabalho quando a gente implementa alguma coisa e desenvolve alguma coisa no script. Sempre vai ter alguma coisa diferente do que a gente previa, então com certeza eu peço para vocês terem paciência para acompanharem e a gente conseguir fazer esse desenvolvimento junto. Por que eu estou gravando isso? Porque eu acho que tem muitas pessoas que se interessam e têm vontade e boa vontade em trabalhar ajudando, cooperando ao desenvolvimento do script, que é um script de open source, é código aberto, todo mundo pode trabalhar nele. Se você quiser, é só entrar em contato, a gente te adiciona como programador no GitHub, você pode atualizar sempre o que você quiser no script. A gente vai estar sempre com muito agradecimento para quem puder colaborar. Nesse sentido que eu faço essa série de videoaulas, não vai ser simples nem rápidas, mas a gente vai aprender como a gente pode melhorar o AutoRig em alguma coisa que a gente deseja, tá? Então vamos lá. É bom que a gente aprende Python, é bom que a gente aprende um pouco sobre lógica de programação, a gente aprende um pouco sobre desenvolvimento, tá? E tenham paciência que a gente vai conseguir fazer uma coisa bem legal. A primeira coisa que a gente faz, quando a gente faz o nosso início de projeto, é a gente ter a ideia. Então a gente tem que ter na cabeça bem claro qual a ideia do que a gente vai fazer. Essa hora é a hora da gente faz o que a gente chama de brainstorm, onde a gente tem muitas ideias e a gente não tolhe elas, a gente vai colocando elas em ordem e a gente, com essa ideia clara do que a gente quer fazer, a gente vai realmente partir para a segunda etapa, que é se planejar, fazer um protótipo e em seguida iniciar o código, tá? Aqui nesse momento eu já fiz o brainstorm, a gente já sabe o que vai pensar em fazer. A gente já tem um protótipo que eu criei com o passar dos dias. Às vezes a gente vai pensando e vai bolando as ideias e vai colocando elas em prática e vai testando, ver uma coisa que funciona, outra que não, e vai mexendo. Então eu vou mostrar para vocês agora o protótipo que a gente tem e logo em seguida a gente vai fazer um planejamento do que a gente vai fazer em cima desse protótipo, que a gente vai tentar reproduzir esse protótipo no código. Então essa é a ideia, tá? Então eu vou abrir aqui a cena do protótipo, que ela deve estar aqui no meu desktop. Aqui, ó, Temp Clavicle Autoclavicle 01, acho que é essa mesmo. Aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente tem. A gente tem setup simples da nossa clavícula, em que a clavícula tem um atributo de follow, tá? E a gente tem o braço IK subindo e descendo. E a clavícula ela vai seguir ou não o braço de acordo com a intensidade desse atributo, tá? Se colocar 0, ela fica normal, igual ela está atualmente. Não tem essa opção no AutoRig, então a gente vai criar essa opção no AutoRig, onde a gente consiga colocar o autoclavicle. A parte difícil aqui é o autoclavicle para o IK. Porque o FK ele já é muito bem conhecido por nós, porque desde quando eu estava iniciando meus estudos de rigging há muitos anos atrás, eu assisti um tutorial de um grande rigger das antigas, que é o Jason Schleifer. Ele realmente assim é top máximo de conhecimento, porque ele naquela época, quando eu comecei a estudar rigging, ele já tinha feito o rigging no Senhor dos Anéis, ele foi o rigger do Gollum, então a gente já pode esperar algo super avançado, né? Então realmente assim é um cara que a gente admira pela grandiosidade do trabalho dele
e depois ele se tornou animador na DreamWorks, então ele seguiu o caminho dele com muito sucesso. Nesse caso, o tutorial dele ele mostrava uma autoclavicle fazendo com esse atributo de follow para o braço FK. Porque o braço FK, quando você lê a rotação do braço, ele é fácil você extrair a rotação e aplicar no seu controle. Porque aqui a gente tem o quê? A gente tem um grupo acima do nosso controle, que é um grupo que aqui está nem renomeado ainda, tá vendo? Grupo 1, que é quem recebe as conexões aqui, ó, da nossa leitura de rotação. O problema para o FK é bem simples de se resolver, porque você vai passar uma rotação de uma para outra. Agora, para o IK não é trivial. Eu realmente tive que pensar um pouquinho, porque eu não sabia que era tão complexo assim, porque ele fecha um ciclo. Se você simplesmente ler a rotação do joint IK, que é esse shoulder IK joint, ele vai ter ele vai sair uma rotação daqui e você vai tentar entrar num grupo que está controlando essa cadeia de IK. Então o Maya fecha o ciclo. Quando dá o erro de ciclo é esse problema. A gente tem uma informação que conecta na outra, que conecta nela mesmo, e o Maya fecha ciclo ali, entra em loop e não consegue sair, saber onde começa e onde termina. E esse é o erro de ciclo que a gente muitas vezes vê no Maya. Então esse erro aconteceu quando eu tentei fazer o clavicle IK e deu esse problema. Então, para contornar isso, o que é que eu fiz? Nesse protótipo, eu desenvolvi um tipo de sistema que aponta para o nosso wrist, para o punho, tá? Então, esse sistema aqui é independente do IK e FK que vem da clavícula. Ele está filho, por exemplo, do nosso chest, tá? Então, como ele é filho do chest, olha lá o que acontece. Ele só aponta para o controle IK. Ele apontando para o controle IK, ele não interfere na cadeia da clavícula. Então, isso foi a forma que eu consegui evitar o erro de ciclo, porque ele acontecia justamente quando a gente tentava ler alguma coisa extraindo da própria cadeia IK, a gente tentava extrair para entrar na nossa clavícula, e isso dava o problema de ciclo. Então, resolvi dessa forma, eu vou tentar resolver isso agora no código. Aqui, ó, a gente tem um locator, que eu acho que a gente nem vai precisar dele, talvez. Esse locator ele está sendo levado pelo wrist nesse protótipo, tá? Olha lá, ele é filho do wrist. Na verdade é point constraint para ele, tá? Então ele segue o nosso wrist e, por exemplo, aqui tem um controle, tem um locator de aim, tá? Que é o controle que faria ele rotacionar dessa maneira, tá? Provavelmente essa vai ser uma primeira versão que a gente vai criar o autoclavicle e posteriormente eu acredito que a gente vai melhorar ela e aos poucos a gente vai dando update no nosso script e vai ter coisas diferentes do que a gente vai fazer nessas aulas, que é a primeira de desenvolvimento. Normalmente a gente sempre tem algumas coisas que depois deixam a desejar, mas é esse aqui o objetivo que a gente vai criar, que é a clavícula automática, tá? Para isso, então, depois que a gente já pensou no objetivo, a gente pensou na problemática, solucionou com um protótipo, a gente passa para a terceira etapa, que é planejar o nosso trabalho. Nesse planejamento do trabalho é onde a gente vai fazer uma forma de a gente colocar um roteiro da gente de fazer. Então a gente sempre pega um bloco de notas normalmente. Esse bloco de notas aqui é onde eu trabalho com as ideias que eu quero criar no AutoRig. Então tem muitas coisas que eu vou anotando, né, que eu quero corrigir, coisas que eu quero acrescentar, coisas que eu quero melhorar. Então, por exemplo, aqui eu venho, escrevo as coisas que eu quero, por exemplo, para a gente programar autoclavicle. Então, aqui a gente vai colocar as coisas que a gente vai criar no autoclavicle. Eu sempre ponho aqui a data, né, para eu saber que é atualizada, tá? Então, provavelmente vocês vão ver esse vídeo no futuro, né? Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que criar um grupo acima da clavícula, do controle da clavícula. Então, a gente vai criar aqui, por exemplo, grupo acima do controle da clavícula. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que fazer para ele funcionar é adicionar um atributo, por exemplo, na nosso controle da clavícula. Então, a gente vai adicionar atributo no controle da clavícula. E esse atributo é o follow,
que é o mesmo que o JSON usava. Então, acho que assim, é super legal como até, né, referência. Eu sempre uso o follow porque eu gosto muito de que eu aprendi com ele, tá? Nessa época que eu não sabia, né? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que fazer é criar os locators para apontar para o IK. Então, quando a gente pensa no sistema IK, a gente tem que fazer assim, ó, o sistema IK. Então, o que a gente tem no IK? IK, a gente vai ter os locators. Então, para fazer o aim constraint, então a gente precisa do locator do aim, do up, para fazer o aim constraint com o up locator, e também um locator que a gente poderia dizer que ele é o original, que é de onde a gente vai extrair a rotação do original em comparação com o aim. Então a gente extrai a rotação deles e coloca, porque não é tão trivial assim a rotação quando a gente for trabalhar, vocês vão ver. Aqui a gente também pode criar grupos. A gente pode criar um grupo para esses locators, para ele ficar organizado, ser levado pelo chest, por exemplo, tá? A gente também vai fazer o parent constraint desses dos nossos grupos de locators, para que eles sigam o chest e não sigam a hierarquia do IK, senão ele vai dar erro de ciclo, como eu expliquei, tá? A gente também pode fazer o aim constraint, que vai ser para o nosso locator, é claro, né? A gente também, depois disso, a gente pode vir e criar os locators para o FK, que também vai precisar de locators. Só que no caso dele, eu acho que a gente pode ir diretamente no... Como ele vai ser filho do joint, ele é mais fácil da gente criar, por exemplo, um locator de rotate e um locator de origin, que são os locators que a gente vai ler a extração do que ele tem, tá? Então, para tudo isso daqui, a gente vai ter que simplesmente extrair as rotações, tá? Extrair as rotações, a gente não pode usar simplesmente os rotates que a gente tem no nosso transform. Por quê? Porque dependendo da rotação que a gente tem nesses transforms, o Maya calcula ele em ângulos de Euler. Esses ângulos de Euler, para quem sabe um pouco de matemática, eles podem facilmente flipar. O Maya calcula, mas eles flipam. Então, a gente vai ter que fazer a extração desses ângulos de Euler para quaternion. Quaternion, a gente vai ver um pouquinho sobre eles. A gente vai precisar decompor uma matriz, ler o quaternion para depois transformá-la de novo em Euler para entrar no nosso transformer. Então é um pouco complexo essa parte, a gente vai fazer usando a matemática, mas só para explicar rapidamente para vocês o que é um Euler e o que é um quaternion. A gente teria, por exemplo, no quaternion, 4 informações para a gente fazer a nossa rotação, ao contrário do Euler, que só tem 3. Então, tem o XYZ do Euler, em relação ao quaternion, que tem 4 informações. Essas 4 informações fazem com que a gente nunca tenha gimbal lock, que é uma coisa onde um eixo rotaciona no mesmo ângulo do outro, então não dá efeito nenhum. Para quem quiser estudar um pouquinho isso, pode estudar sobre quaternion. É um tipo de rotação que foi inventada por um Hamilton. Se não me engano, foi o Hamilton que fez esse tipo de equação aqui, ó. Ele diz assim que... não vou escrever aqui para não ficar muito extenso, mas ele diz que o I ao quadrado é igual ao J ao quadrado é igual ao K ao quadrado igual a menos 1. Essa informação aí é super interessante para a gente, porque o I é o vetor unitário do eixo X, o J é o vetor unitário do Y e o K é o vetor unitário do Z. Então, se você tem esses 3 vetores unitários, se eles todos ao quadrado são iguais a menos 1, você tem o cálculo do quaternion ali sendo feito. Isso é uma coisa genial que ele desenvolveu. Se não tivesse o quaternion, provavelmente a gente não teria o 3D dessa forma onde a gente tem hoje. Então, realmente, a gente tem que referenciar ele como um grande matemático do passado que nos ajuda a isso hoje, tá? Não vou entrar nesse detalhe muito. Provavelmente isso vai virar uma outra videoaula sobre quaternions e matrizes. Eu acho que vai ser mais interessante a gente aprender lá. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. A gente vai só utilizar a nossa propriedade para extrair as rotações que a gente precisa, tá? Então, para extrair as rotações, a gente vai aqui, ó, extrair
rotações. A gente vai precisar, por exemplo, de fazer a multiplicação de matrizes. A gente vai precisar também de decompor elas, então a gente vai usar o Decompose Matrix. A gente vai desse Decompose Matrix lá mais para frente vocês vão entender melhor, tá? Aqui a gente está só fazendo o planejamento do que a gente precisa para extrair essas rotações e fazer todo o nosso trabalho. Esse Decompose Matrix a gente usa ele passando ele por um quaternion, então a gente tem que usar um quaternion. E desse quaternion a gente sai nele, por exemplo, num Multiply Divide, que a gente pode chamar que ele é intensidade, sabe? Que ele vai calcular o quanto que a clavícula vai, mais ou menos, tá? Então, basicamente o que a gente vai precisar são desses nodes e o que a gente precisa no final é fazer as conexões. Então, acho que a gente consegue conexões dos atributos. Eu acho que com esse planejamento a gente vai conseguir fazer o nosso sistema lá no nosso AutoRig. Então, é super importante a gente fazer esse planejamento antes de começar o trabalho, senão a gente vai começar a fazer um trabalho todo bagunçado, tá? Então, aqui a gente tem um planejamento. No próximo vídeo, a gente já vai começar a fazer a programação desse planejamento mesmo para o nosso sistema de AutoRig, tá? Essa é mais uma ideia do conceito que a gente vai aplicar, do protótipo e do planejamento, tá bom? Isso aí, espero que vocês gostem, que acompanhem esses vídeos, que aprendam bastante um pouquinho, bastante ou um pouquinho, né? Que a gente sempre tem o que aprender, que a gente pode desenvolver, tá bom? Muito obrigado, valeu!